prepara para entrar no chamado Ano Novo. O que tem de novo no Ano Novo? Vai depender de você. Você quem vai fazer o ano ser novo. Porque se você entrar da mesma maneira que saiu, ele vai ser uma continuação do ano antigo, do ano chamado velho. Se você entrar de outra forma, ele vai ser novo. Esclarecer para os irmãos uma coisa que é muito importante na vida cristã: não faça planos nem tenha propósitos que você não possa cumprir. Não faça, porque piora mais ainda a situação. Eu vejo pessoas que no momento de dificuldade elas votam, né, chamada promessa, né? Eles votam alguma coisa. Se Jesus me abençoar nisso, eu vou fazer aquilo. E aí Jesus abençoa, porque ele é abençoador mesmo, e a pessoa não cumpre e fica em dívida. E a Bíblia diz que é bom que você não vote, porque se você votar, você tem que cumprir o voto. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare para entrar 2013 de forma diferente. Eu vou ser bem honesto com vocês numa coisa: como qualquer pastor do mundo, eu acho que a igreja tem que ser uma igreja muito cheia, grande, povo quase que um por cima do outro. Mas por outro lado, não adianta ter uma igreja grande, cheia, se os crentes não mudarem a sua maneira de ser e de agir. Claro e evidente que eu não sou hipócrita, não vou fazer papel de bobo, dizer não, eu não ligo para a igreja vazia, que eu ligo sim, eu acho que a igreja tem que estar cheia. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês estejam bem, primeiro com vocês mesmos. A Bíblia diz que quem não ama a si mesmo não pode amar o próximo. Então não adianta você querer fazer nada pelo estranho, fazer nada por um parente, se você primeiro não fizer por você. Amar o próximo como a ti mesmo. Então você, antes de amar o próximo, tem que se amar. Antes de você entrar 2013 cheio de planos, cheio de projetos, pense em cumprir aquilo que você fez em 2012. Termine o que você começou em 2012. Amém? E é certo que Deus haverá de te abençoar rica e poderosamente. A nossa mensagem tem como título, até o presbítero Santo falou, o ano vai mudar, depois tentando enganar a Deus. Nosso título de mensagem é Tentando Enganar a Deus. E o nosso texto, 1 de Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 12. 1 de Reis, capítulo 14, versículo... 1 de Reis, capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Cadê o povo sem Bíblia aí? Tô vendo gente sem Bíblia. Ele não acompanha a leitura. Faltando muitos irmãos. Estou vendo aqui que tem irmãos que não estão vindo. E aí, estou de olho aqui que há falta de irmãos. Eu estou de olho em você também daqui, hein, cabra? Daqui mesmo vou te dar uma biblada que tu não vai nem saber o que aconteceu com a tua vida. Quando tu acordar, tu deve estar em Marte ou lá na Bahia. Vai ver só. A Bíblia, essa aqui é boa, ó. Essa dói. Essa é a Bíblia de dar em doido. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te e disfarça-te, para que não conheçam que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te declarará o que há de suceder ao menino. Mas tem... Peraí, só um instantinho. Desculpa. Assim, pois, fez a mulher de Jeroboão, e levantando-se foi a Siló, e entrou na casa de Aías,
Este já não podia ver, pois seus olhos haviam cegado por causa da velhice. O Senhor, porém, dissera a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando, ela fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés ao entrar pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te exaltei no meio do povo e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. Todavia, não tens sido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tem praticado mal, pior do que todos os que foram antes de ti, fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu, porque o Senhor disse: levanta-te, pois, e vai para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto dos da casa de Jeroboão só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. Podem sentar-se. Eu converso muito com o presbítero Sandro acerca de textos que são mais difíceis, mais polêmicos. O Sandro gosta, o presbítero Sandro, ele esmiuça e ele vê esses versículos, ele vê alguns textos e aí comenta: poxa, pastor, esse texto é show de bola, é bacana, é assim e tal, e ele libera e eu apanho e preparo uma palavra. E é bom, sabe por quê? Porque eu vejo o interesse por parte dele de entender o texto e de melhorar o seu conhecimento em relação ao ensino da palavra. Já disse para os irmãos uma centena de vezes que eu não sei pregar. Eu, pela infinita bondade de Deus, eu sou professor. O meu ministério é um ministério de ensino. Eu tenho muito mais preocupação em ensinar a palavra do que propriamente pregar. Pregar, tanta gente prega e muitas vezes não tem nenhuma consistência na sua pregação. E quando você ensina, as pessoas têm um melhor entendimento porque você se dedica mais a passar os fundamentos do texto do que efetivamente trazer os irmãos ao glória a Deus e o aleluia. Eu sou bem honesto, eu não fico preocupado pelo fato dos irmãos não darem glória a Deus e aleluia, não. Até porque eu aprendi que Deus trabalha melhor quando trabalha no silêncio. E eu vejo muitas vezes irmãos que têm aquela preocupação de tirar a glória a Deus, tirar a aleluia das pessoas, mas não tem a preocupação de colocar dentro das pessoas o conhecimento da palavra de Deus. Então me é muito melhor ver às vezes a igreja até parecendo, só é ruim quando acontece porque eu estou de frente e vejo e observo às vezes irmãos conversando coisas que não tem nada a ver com o culto, não tem mesmo. As pessoas estão conversando coisas lá fora, porque se ainda estivessem fazendo um comentário acerca de uma palavra, poxa, o presbítero Daniel trouxe uma palavra, falou algo que me mexeu comigo, igual o presbítero Sandro veio, tudo bem, que ótimo, mas às vezes as pessoas estão falando qualquer coisa que não tem a ver com o contexto do culto. Isso me deixa preocupado. E quando os adultos conversam, porque as crianças, aí esse cabra aqui, ó, resmungando ali, pode resmungar à vontade. Eu brigo com os pequenos só para que dê paz, para os pais poderem ouvir. Mas eu não fico aborrecido com nenhuma criança, eu não fico nem um pouco triste. Eles podem gritar, espernear, cair de cara no chão, fazer qualquer coisa.
Eu não ligo, porque a preocupação é só de que os pais ouçam. Então eu brigo com eles para que vocês possam ouvir, não que eu esteja aborrecido com eles. Quando eu falo para a criança, vai para o seu canto, eu brigo, mas todo mundo sabe o quanto eu gosto das crianças. Então, a minha preocupação é de ensinar você. Eu não estou preocupado aqui que você fique, glória a Deus, aleluia. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em que você aprenda. E ao contrário do que parece, eu não procuro textos para trazer para a igreja com a ideia de tentar fazer com isso, com que você ache que a sua vida está errada, que você está em pecado, que você não seja bom. Ao contrário, eu procuro trazer esses textos porque eu acho que nós aprendemos muito mais e melhor com o erro dos outros. Existe um ditado no mundo que diz assim: quando você vê a barba dos outros arder, você põe a sua de molho. Então, quando eu trago esses textos, eu trago exatamente para que você não incorra no erro deles, para que eu não venha tropeçar no mesmo erro, para eu saber e para você saber que nós não vamos fazer nada sem que Deus não tenha conhecimento, e tampouco nós não vamos conseguir fazer nada se nós não colocarmos Deus tanto na nossa frente como na nossa retaguarda. Deus tem que andar conosco nas nossas costas e na nossa frente, para que Deus possa então nos proteger dos ataques malignos e nos guardar no caminho. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a criança no culto chora, isso é normal, ela está inquieta, porque ela não está no ambiente natural dela. Eu já digo sempre, o fato de não colocar os pés no chão já traz um transtorno muito grande. Ele não pode fazer, então ele fica angustiado. Mas aí a gente briga, é mais para a criança ficar, no caso, quieta por conta dos pais. Mas é tão somente de forma didática, para que as pessoas guardem e aprendam. E aí então, nós vemos que nós temos que modificar o nosso pensamento. Nós escolhemos um texto que fala de um rei. Este rei é aquele mesmo rei que o homem de Deus veio lá de Betel e profetizou: altar, altar, sobre ti serão queimados as cinzas, serão derramadas as cinzas dos sacerdotes. E esse é aquele rei que estende a mão, pega ele, e que a mão fica mirrada, e que um outro homem, um homem de Deus, ora para que a mão dele seja restituída. Ou seja, observem os irmãos que este rei já era contumaz. Ele já era uma pessoa acostumado a afrontar a Deus ou fazer coisas que desagradavam a Deus. Esse homem chega e tem um filho que está doente, Abias, o nome do filho dele. E aí o que faz esse rei? Como é alguém que já vive, e é interessante, os irmãos observem bem, e é por isso que eu disse que a gente procura, nos erros dos outros, trazer os nossos acertos. Esse rei, esse homem, era alguém que já vivia na prática do erro. Ele era alguém que a sua vida era uma vida de erros, era uma vida de mentira, de fraude. E automaticamente, quando nós agimos assim, a nossa casa é moldada da maneira que nós somos. Porque se você é alguém que prima pela verdade na sua casa, os seus filhos serão pessoas que herdarão este compromisso e também primarão pela verdade em suas vidas. Mas quando você é uma pessoa que vive de mentira, uma pessoa que deixa as coisas acontecerem e depois por conta disso vem e conta uma mentira aqui e outra ali, os seus filhos fatalmente, os seus amigos fatalmente vão estar envolvidos nesse mesmo critério e vão andar assim. Ou seja, eu brinco e falo daquelas pessoas que compram na porta de casa, aqueles caras que vendem um cartãozinho, e aí, quando ele vem cobrar, a mãe chega para o filho e diz assim: diz que eu não estou. Não é mais digno, até porque aqueles caras não obrigam ninguém a pagar, não é mais digno chegar e dizer assim: essa semana eu não tenho dinheiro não. Mas sabe por que faz isso? Porque 4 semanas atrás a pessoa já disse isso de novo. E qual o problema de dizer a 5ª vez? Não há nenhum problema, eles vão continuar vendendo e daqui a 3, 4 meses, se você não pagar, ele vai na sua casa, vende de novo, te dá um novo cartão. Mas a pessoa precisa ensinar, e tão somente ensinar, irmãos. A igreja precisa aprender que ela não tem que viver pregando para ninguém, não, ela tem que viver. Eu digo sempre, e vocês não conseguem acompanhar o meu raciocínio,
você prega muito mais com as suas atitudes do que com um folhetinho na mão ou um versículo da palavra. Não adianta você chegar, um bolo, uma caixa de folheto, passar na rua, Jesus te ama, faz uma visita na minha igreja, e a pessoa olha e diz, mas como é que eu vou ser um fariseu miserável, um hipócrita? Entendeu? A pessoa precisa compreender. Jeroboão era assim. E ele, por ser uma pessoa cujo coração era um coração voltado para a idolatria ou para outras atividades, o que ele faz? Ele manda a mulher dele se disfarçar. Primeiro, você já observe que ele chama a mulher e diz, ó, fala para ela, levanta-te, disfarça-te, para que ninguém saiba que você é minha mulher. Ninguém quer, se ele fosse um caso dizer assim, ó, sai discreta para ninguém notar, não, ele manda ela se disfarçar. E aí ela sai para ir até o encontro do homem de Deus, e Jeroboão mandou que ela fosse conversar com o profeta Aías, Aías, achando que ele teria uma boa palavra para ele, porque outrora ele profetizou que ele seria rei. Eu digo sempre para os irmãos que nós sabemos quem procurar. Todo mundo sabe quem procura. O presbítero Sandro pregou aqui um pouco e falou a respeito de uma igreja que não tem médico. Você vai dizer, mas isso aqui não é um hospital. Mas estamos falando de médico da alma. E aí, uma pessoa entra aqui e não pode de forma alguma sair sem ouvir uma palavra que fale no seu interior, que faça com que ele entenda que a vida que ele está levando, que as coisas que ele está fazendo não são corretas, não porque estejamos apontando o dedo, mas é porque ele ouviu a verdade e consequentemente ele vai guardar esta verdade com ele. Ouvimos dizer que as crianças comentam que o pastor pregou, falou isso, o pastor pregou, falou aquilo. Mas o que adianta muitas vezes a criança em casa chegar para a mãe e para o pai e dizer assim, ó, o pastor pregou isso, e ele vê os pais fazer diferente. Ele chega aqui, o presbítero falou assim, a irmã falou assado, mas aí ele vê o pai e a mãe fazendo exatamente ao contrário do que foi pregado. E aí então, o que nós vemos? O rei, ele manda procurar Aías, o profeta. E ele já diz mesmo, ó, vai lá porque ele falou que eu seria rei. Consequentemente, o que ele imaginou? Vai lá porque ele vai ter uma boa palavra. Vai lá e não vai de mão vazia não. Ele mandou que ela saísse e levasse pão, bolos, uma botija de mel. As pessoas, elas têm já uma mentalidade, uma concepção de quem elas vão procurar, a maneira como vão chegar até aquela pessoa. E aí você observa que ele vem e manda que ela vá disfarçada e diz, olha, ele falou que eu seria rei sobre o povo de Israel. Mas o que acontece? A pessoa acha que a palavra de Deus vai mudar quando ele não muda. Como é que você pode ouvir uma boa palavra se você atua de forma equivocada? Se você vive na prática do erro, como é que você quer que Deus venha falar contigo algo bom, que não seja tão somente uma palavra de mudança, de transformação de vida? Nós olhamos então e vemos que se nós não mudarmos o nosso caminho, ou seja, não mudarmos a nossa maneira de ser, o discurso, a palavra de Deus não vai ser outra para nós. Então nós temos sempre que pôr em mente isso. Em 1 Reis 22, 7 e 8, a palavra fala de 2 reis que estavam se preparando para a guerra. E aí, um diz assim, o rei Josafá, há aqui ainda algum profeta do Senhor para o qual possamos consultar? E aí responde o outro rei, olha, existe ainda um homem a quem podemos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá, porém eu o odeio, porque nunca profetizo bem a meu respeito, mas somente o mal. Aqui disse Josafá, não fale o rei assim. Como eu disse para vocês, o texto é o suficientemente claro para mostrar que Deus não vai mudar a linguagem dele em relação a nós, quando nós não mudarmos a nossa postura, os nossos sentimentos, a nossa maneira de agir em relação a ele. As mães são mais comuns fazer assim, o filho chega, mãe, compra um sapato para mim, aí a mãe diz assim, não, você não está merecendo. Mãe, mas eu prometo que eu vou ficar direito. A mãe, tá, então eu vou comprar um sapato. Mas você promete que vai ficar direitinho, vai ficar bonzinho? Aí o filho, prometo. E isto é comum.
Por quê? Porque nós sabemos identificar o erro e sabemos exigir uma mudança de conduta para presentearmos aquela pessoa. Se nós reconhecemos isso nas atitudes dos nossos filhos, como é que nós não reconhecemos isso nas nossas atitudes em relação a Deus? E aí o que fazemos? Nós chegamos e cobramos dos outros. E eu sempre digo, todo bom cobrador é péssimo pagador. Quando você encontra uma pessoa que vive apontando o erro para os outros, cobrando muito, você tem a certeza que a vida dele é um caos, uma bagunça. Quando você vê alguém que tem, sabe, aquele sentimento de muita espiritualidade, você já sabe que tem alguma coisa errada. E aí você observa que o rei, ele mandou a mulher dele lá. Por quê? Ele já disse para a mulher, vai lá, porque ele antes profetizou que eu ia ser rei sobre Israel. Em outras palavras, vai lá, porque ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente, não que a gente precisa, mas aquilo que a gente quer ouvir. E aqui, na igreja, não é lugar de se ouvir o que se quer ouvir. É lugar de se ouvir o que se precisa ouvir. Eu não saio da minha casa para pregar para vocês o que vocês gostariam de ouvir, porque é certo que vocês não gostariam de ouvir essa palavra. É certo que vocês esperariam que chegasse eu aqui ou qualquer outro dos irmãos pregando e gritando, nesta noite Deus vai curar, Deus vai abençoar, Deus vai salvar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, e termina o culto e não acontece nada, porque as pessoas estão vivendo um oba-oba evangélico. As pessoas parecem muito mais animadores de igreja do que pregadores da palavra. E aí então, ele vem e manda ela levar. Leva contigo 10 pães, alguns bolos, uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. Ela pensou que podia comprar o profeta. 1 de Reis 13:6 já nos mostra que Jeroboão havia tido uma experiência negativa, e mesmo assim ele achou que podia enganar ao Senhor. Ele já tinha tido essa experiência negativa, e ele sabe que Deus não se permite, de momento algum, que se faça qualquer coisa que seja contrário à sua essência, à sua natureza. Mas mesmo assim, ele manda ela sair e levar um bolo, levar presente. Por que isso? Porque a gente sabe que quando a pessoa ela recebe alguma coisa, ela tem um outro pensamento. E aí então, não satisfeito, ela foi até lá e levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aías. Ele já não podia ver, os olhos estavam cegos por conta da idade. E ele disse para ela, quando ela foi consultar a ele, e quando ela chega, vai entrando no caminho, no portão, no corredor, ele já logo manda para ela direto, entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Não adianta você vir disfarçado, não adianta fazer nada. O que Deus disse é o que vai ser. Não tem como mudar. Nós não temos como mudar. Para nós, irmãos, para os irmãos, nós conseguimos muitas vezes fingir que somos outra pessoa. Eu chego aqui na igreja e me passo por um crente espiritual. Eu sento aqui, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, falo língua estranha, ajoelho, oro, levanto, canto, faço e aconteço, vou embora, e aí você diz assim, poxa, o Antônio é um crente fervoroso, mas lá fora as minhas atitudes são diferentes. Eu aqui engano você, mas eu não engano a Deus, porque eu não consigo enganar a mim mesmo, porque eu só estou fazendo isso para demonstrar o meu farisaísmo, demonstrar a minha falta de postura, de compromisso, de reverência a Deus, porque se eu tivesse temor a Deus, de forma alguma, eu tentaria passar essa ideia para os irmãos. Aí nós vemos então, que não importa a máscara que estejamos usando, ela sempre cai diante de Deus. Ela sempre cai. A máscara cai. Não adianta você se disfarçar, não adianta eu me disfarçar. Mas dia menos dia, a máscara cai. As pessoas sabem quem você é. Porque não há mal que permaneça encoberto. Você não vai conseguir fazer com que a pessoa ache ou pense de você uma coisa durante muito tempo, sem que daqui um dia ou outro ela não venha realmente saber quem você é. Ela entrou disfarçada, mas Deus sabe de tudo. E Deus não deixa os seus enganados, hein? A maior virtude é essa: Deus não deixa os seus enganados.
Se você está sendo enganado, procure modificar a sua vida em relação a Deus, porque quem é de Deus não fica enganado. Não fica. Mas eu vejo gente que vive enganado, 365 dias do ano. Ela, quando vai chegando no corredor, o barulho, ela não chegou nem bater na porta, ela não chegou sequer chamar. Quando ela vem chegando, ele já diz logo: entra, mulher. Já vem logo: entra, mulher de Jeroboão. Entra. E quando ela chega perto dele, ele diz: por que tu disfarçou assim? E aí então nós vemos que a pessoa não tem como se disfarçar, não tem como fingir, porque Deus é o único que nos sonda até o profundo dos rins. Deus conhece a nossa essência, Deus sabe quem somos, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, somos feituras da mão dele, Deus nos conhece antes de sairmos da madre de nossa mãe. Então não tem por que a pessoa tentar enganar a Deus, não tem por que tentar se disfarçar. Qual disfarce que nós vamos ter para chegarmos diante de Deus sem sermos reconhecidos? Deus conhece o fim desde o princípio. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então o que dirá para nós vermos a nossa vida diante de Deus? A nossa vida está diante de Deus como um livro aberto. Mas ela foi imaginando que podia enganar. Mas sabe por quê? Por conta da influência do seu marido. Seu marido vivia uma vida de engano. E aí o que ele faz? Transmite o engano dele para a família. Vocês observem que lemos no final que tão somente o filho que ia morrer e que depois morreu era o único que Deus disse que era o único que tinha alguma coisa que prestasse. O restante não tinha nada, talvez por ser ele o menor, o caçula, e ainda não teve tempo de aprender as práticas maldosas de seu pai. Porque quando tem tempo de aprender, a pessoa muitas vezes não consegue mudar. Então, a palavra nos mostra que a nossa máscara cai. Mesmo quando levamos presente, Deus fala a verdade, diferentemente de nós, que quando recebemos um agrado, falamos o que a pessoa quer ouvir. Vocês já notaram? As pessoas normalmente, quando vão na casa de um irmão, de uma irmã, vão em algum lugar, procuram sempre levar alguma coisa, exatamente para quê? Para quando chegar naquele lugar, a pessoa não ter como dizer o contrário do que nós estávamos imaginando. Eu tive hoje uma notícia triste. Uma pessoa foi até minha aluna no seminário, faleceu. Estava com enfermidade, infelizmente, faleceu. E aí a gente já sabe que até profecias e mais profecias de cura, a criatura teve e faleceu. Por que faleceu? Porque Deus permitiu que ela falecesse. E aí você observa as pessoas que chegaram lá e profetizaram, dizendo que ela se levantaria, que ficaria curada. Que conta essas pessoas vão dar diante de Deus? Que a Bíblia diz: ai de quem disse quando eu não falei. E a Bíblia diz que o homem dá conta de toda a palavra ociosa que sai da sua boca. Vocês já imaginaram a conta que estas pessoas vão dar diante de Deus? Mas sabe o que acontece? Em geral, é assim. Quando a pessoa tem uma condição financeira razoável e ela vai em determinadas igrejas, vai em determinados cultos, a pessoa que dirige, a pessoa que ora, a pessoa que recebe, imediatamente tem um tratamento diferenciado. A pessoa se preocupa, e sabe por quê? Porque a pessoa sabe que vai obter vantagens, vai ter benefícios. Ninguém quer um pobre do lado dele. O que o pobre dá a não ser trabalho, prejuízo? Mas as pessoas querem ao lado deles uma pessoa que tenha uma condição financeira, porque sempre você imagina que amanhã ou depois algum benefício você vai obter. Vai lá, leva 10 pães, leva bolos, leva uma botija de mel. Não vai de mão vazia não, porque é certo, né? Na imaginação, porque quando a pessoa não é boa, quando a pessoa é má nas suas atitudes, ela acha que você vai agir como ele pensa. Ele acha que você é ele. Então, leva isso, como quem diz, ele vai ficar na obrigação de me dizer o que é bom. Ele não vai me dizer a mentira. Ele vai me dizer a verdade? Não vai fazer assim, não é o pensamento. O pensamento dele ele vai dizer o que eu quero ouvir. E aí, então, o que aconteceu? Ela foi até lá, ela chega e fala com ele, conversa com ele, e ele diz logo: por que veio disfarçada assim, mulher de Jeroboão? Não tem disfarce, irmãos. Nós precisamos nos apresentar a Deus como somos, mostrar o nosso rosto ao Senhor.
É por isso que em Cantares de Salomão está escrito lá: pomba minha, amada minha, tu que vive no oculto das rochas, mostra-me o teu semblante e faz-me ouvir a tua voz, porque o teu semblante me é agradável e a tua voz suave. Deus quer sempre nos olhar face a face. Talvez você diga: mas como é que eu posso falar com Deus face a face, se a Bíblia diz que ninguém viu a Deus? Mas eu não preciso ver Deus, basta eu sentir a presença de Deus e saber que no momento em que eu falo, Ele está com os seus ouvidos voltados para nós. O livro de Crônicas diz mesmo que a palavra de que hoje os meus ouvidos estão voltados para a oração que se fizer nesse lugar. Então eu sei que Deus me ouve todo o tempo e a toda hora. Eu não preciso buscar subterfúgio, eu não preciso fazer nada para que Deus me ouça, porque Deus me ouve naturalmente. E vou adiantar para vocês: há 500 anos atrás, há 5.000 anos atrás, há 1 milhão de anos atrás, sei lá quanto tempo o universo existe, desde que o mundo é mundo, desde que o universo é universo, Deus saberia que neste dia 30 de dezembro de 2012, essa palavra seria pregada, que vocês aqui estariam. Ele sabia e sabe tudo o que acontece. Então, o que nós imaginamos então? Que não temos como enganar a Deus. Se Ele, há milhares de anos atrás, já sabia o que haveria de acontecer, não que estivesse destinado, não, irmãos, porque senão fugimos a todos os princípios. Mas Deus sabe as pessoas que iriam lhe aceitar, as pessoas que, sabe quais as pessoas que teriam compromisso, que viriam, e é o que está acontecendo hoje. Então não há de preocupar em se disfarçar. Se disfarçar para quê? Para que você quer enganar o seu vizinho que você é isso ou que você é aquilo? Para que você tem que levar alguma coisa para alguém para chegar lá e ouvir o que você gostaria de ouvir? Não é muito melhor você chegar, ainda que seja com um presente, mas chegar e dizer: olha, fala o que eu quero ouvir. Não, fala o que eu preciso ouvir. Ah, sim, porque é isto que vai valer. Ela vai até lá e faz assim. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: não vos enganeis. Deus já manda avisar para vocês para não ficar enganado. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. E tudo o que o homem plantar, isso também ele irá colher. Ou seja, não tem essa de achar que vai fazer qualquer coisa e Deus vai mudar os planos dele em relação a você, porque ele é bom. Não, ele é bom, mas ele é justo. E não tem essa de você muitas vezes olhar e ver uma pessoa e imaginar: como é que pode? Fulano leva uma vida assim e é abençoado, Beltrano leva uma vida assado e não é abençoado. Você conhece o coração dos dois? Você sabe como um está vivendo, como o outro está vivendo? Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos o que se passa no coração de ninguém. Mas Deus já sabia e assim Ele fez. E aí o que faz Ele no versículo 7? Ele manda assim, vai, dize a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto eu te exaltei do meio do povo e te constituí príncipe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e dei a ti. Todavia não tem sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado mal pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das suas costas. Se existe uma coisa que Deus não admite, é ser trocado por falsos deuses. Deus não admite. Aí Ele diz que a sua glória Ele não dá a outro. Então, você chegar e não ser crente, você não é crente, você não frequenta igreja, você não tem compromisso com Deus, você vai levar a sua vida da forma que você achar conveniente. Mas se você é crente, Deus não admite ser substituído por nenhum tipo de Deus. Deus com letra minúscula, um deusinho, um ídolo. Deus, e não vai imaginar, porque uma vez eu estava pensando a respeito disso, sabe, de um Deus egocêntrico. Que a igreja faz de uma maneira que parece que Deus, Ele fica doente se você não orar a Ele, se você não cantar para Ele, se você tem que ficar que nem uma pessoa desequilibrada o dia inteiro, glória a Deus, aleluia. Porque a ideia que se passa
é de um Deus ruim e egocêntrico, que em todo tempo quer adoração para Ele, e sabe, é tudo para mim, é tudo meu, se não fizer eu boto no leito, se não fizer eu mato, não é por aí. Mas Deus não admite, não aceita ser substituído por você que se diz crente. Uma pessoa que não é crente, que vive no mundo, né? Se ela chegar na casa dela, ela pode ter imagens de ídolos, pode ter o que quiser na casa dela, é um problema dela, Deus não vai se meter com isso. Mas se você é crente e tem alguma coisa que substitui Deus na sua casa, Ele não aceita, porque você tem que prestar a sua adoração a Ele. Para isso você escolhe, ou adora a Deus ou adora o mundo. Mas aí, pastor, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Pois é, mas você tem filhos, você tem marido, você tem bens, você tem isso, tem aquilo. Qual deles você põe em primeiro lugar, põe acima de Deus? Tem gente que tem que ficar na casa cuidando de casa, varrendo, limpando, ajeitando roupa, fazendo isso, e azar. Tem gente que tem, um exemplo, filho. Eu já vi irmãos que chegam, não veio no culto, não pude, que eu tive que esperar meu filho chegar, porque ele não bota janta. Ele não bota janta? O cara não sabe chegar? É um doente, desculpe. A pessoa precisa procurar um psiquiatra, porque se ele não consegue acender um fogo, esquentar uma comida e colocar no prato, desculpe, mas ele é um doente mental. Ele é um doente. Não, meu filho, ele não sabe botar uma comida. Peraí, ele não sabe fritar um ovo. Eu estava numa audiência no fórum, aí o telefone da advogada tocou. Ela, doutor, o senhor me permite atender o telefone? Eu era conciliador, estava presidindo a audiência. Ela em casa, pode ser? Pois não. Aí ligou, tá bem. Falou, tchau, desligou. Aí falou para mim, agora o senhor vê, meu filho ligou e minha filha, que não tem o que comer. Eu falei, não, eu estou resumindo tudo. Ela, não, tem comida na geladeira, tem isso, tem aquilo. Aí, mas não tem carne. Ela falou assim, frita um ovo. E aí, a menina, 16 anos, mãe, ovo tem casca. Ou seja, não consegue quebrar um ovo. Não é não, sabe o que é isso? É a idolatria de pai e mãe com os filhos dentro de casa. Não deixar, não ensinar um filho a botar uma comida, não ensinar um filho a passar uma camisa, não ensinar um filho a lavar uma roupa. A pessoa é um dependente. E aí então, a pessoa chega para mim e diz, não, na minha casa eu não tenho ídolos. Claro que tem. O filho é o ídolo, o marido é ídolo, a casa às vezes é o ídolo da pessoa, a televisão é o ídolo. E a pessoa às vezes não vem para o culto por conta disso. Como é que pode? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu só vou à igreja se eu pintar o cabelo. Se eu não pintar o cabelo, eu não vou à igreja. Quer dizer, o teu cabelo é mais do que Deus. Quer dizer, você tem um cuidado maior em pintar o cabelo? Deve pintar sim, deve ficar bonita para o Senhor Jesus. Toda mulher deve ficar bonita para seu marido, seu companheiro e para o Senhor Jesus, sempre, sempre. Agora, não pude passar uma tinta no cabelo hoje, não vou à igreja? Eu não tive uma roupa nova para colocar, não pude ir ao culto. Isso são idolatrias, irmãos. E são coisas que nos dominam. E a Bíblia diz, o homem se torna escravo daquilo que o domina. Como que uma pessoa vai chegar, eu não pude ir para a igreja porque eu tive que varrer minha casa. Peraí, um dia que ele não varra a casa, ou seja, ele não pode então, já que é isso, varrer a casa quando voltar? Por que a pessoa não pode varrer uma casa quando voltar? O culto acabou, a casa é o quê? A mansão? Se fosse a casa da Ana Hickman, aí eu não diria nada, né? Deve ter uns 200 quartos, mas uma casa comum, o que tem para varrer assim tanto que a pessoa não consiga? Então, nós vemos que Deus não se agrada. E aí ele diz que ele colocou outros ídolos diante dele. A maldade de uma pessoa não muda só pelo fato de Deus ter feito alguma coisa boa para ele. Jeroboão, Deus curou a mão dele, ele foi mantido no reino, tudo isso aconteceu. E eu pergunto, ele mudou o pensamento dele em relação a Deus? Não. Não adianta Deus às vezes curar um filho, não adianta às vezes Deus abençoar para se ter um emprego, não adianta uma série de coisas que a pessoa não muda pelo bem que Deus fez, pelo benefício que Deus concede. Então, fica difícil. Jeremias 13, 23, a Bíblia diz assim, pode o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo remover suas malhas?
E ele diz: então podereis também vós fazer bem, habituados que estáis a fazer o mal. A prática do mal, mas ele diz habituado, ou seja, a pessoa já tem o hábito de fazer o mal, de fazer o que é errado. Então, em todo o tempo, o que é que nós observamos? Que nós temos que arrumar um jeito, que a nossa natureza é essa. Se você não tiver Deus, a sua natureza vai continuar a mesma. Por que Jeroboão não mudou? Porque ele não tinha Deus. A natureza dele era aquela. É como a história que vocês já leram do escorpião que pede para um determinado animal, atravessar ele para um outro lado do rio. E aí o animal virou e disse: não vou te ajudar porque tu vai me picar depois. Ele: que isso? Eu estou precisando de ajuda. Me leva lá para o outro lado, eu quero atravessar o rio. Não, mas aí tu vai me picar. Ele falou: não, que eu vou te picar o quê, rapaz? Tá maluco? Me leva lá para o outro lado. Ele falou: rapaz, não vou te levar porque tu vai me picar. Vou ter que botar você nas minhas costas. Não, me leva aí. Aí tá bom. O outro foi, atravessou o rio e levou ele do outro lado. Quando chegou na margem, na hora que o escorpião ia descer, deu uma picada no cara. Aí o outro: pô, fiz um favor, ajudei você a atravessar o rio, falei com você que tu ia fazer isso comigo, acreditei, vou chegar agora aqui, te trago, na boa, e tu me faz isso? Ele falou: está na minha natureza, é da minha natureza. Tem gente que tem a natureza assim, a pessoa não quer mudar. Não, essa é a minha natureza, eu sou assim, é o meu jeito. Pega um filho, às vezes o filho é mal criado, é mal educado, seja lá o termo que a pessoa usa. Ah não, meu filho é assim, ele tem um gênio forte. O nome disso não é gênio forte, não disso é falta de educação. Até porque a palavra gênio no grego é demônio. Então meu filho tem um demônio grande, né? Ele tem um gênio, um demônio forte, ou seja, domina ele, me domina também, porque eu não tenho nunca atividade, nunca tenho estrutura para chegar. Não vai fazer. Não importa o tamanho, eu não estou falando de ser pequenininho, não. Estou falando quando já é grandão mesmo. Então a pessoa precisa saber como vai fazer, porque os nossos atos refletem nos nossos filhos. E aí ele continua e diz assim: portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Ele continua falando para a mulher dele: e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel. E lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo se acabe. E ele complementa: quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães vão lhe comer, e o que morrer no campo, as aves vão comer, porque o Senhor assim disse. Aí ele vai e diz: levanta-te e vai para a tua casa, e ao entrar os teus pés na cidade, o menino morrerá. Você observa uma coisa: qual era o desejo da mulher de Jeroboão em relação à criança? É que ela fosse curada. Então ele vem e diz assim: se disfarça, vai lá e fala com Jeroboão, fala com Aías, e vai lá e fala com Aías a respeito do menino. E ela saiu enrolada pelo marido, foi lá para enrolar também o homem de Deus, se disfarçou. Quando chega lá, tudo que ela não gostaria de ouvir, ela ouviu. Olha as consequências, irmãos. Porque se alguém tem um filho que está muito doente, está no leito, está muito doente, e aí você chega a um determinado momento que você já não nutre mais esperanças. E quando aquilo se consuma, você se conforta, porque no teu íntimo você já sabia que aquilo aconteceria. Mas chega alguém e te dá esperanças. Chega alguém e te dá uma esperança, e você sai atrás daquilo, achando que o quê? Que o fato de ir procurar alguém vai mudar o quadro. A mulher sofreu muito mais do que ele, porque ela sabia que no momento em que ela ouvisse uma palavra do homem de Deus, aquilo se cumpriria. E o que ela faz? Ela vai até lá, e ele passa todo o cronograma do que aconteceria, e por fim, ele como quem diz assim: e para não perder a viagem, o menino vai morrer. Olhe bem, tudo que ela não gostaria de ouvir, tudo que ela queria que não acontecesse, aconteceu. Foi por isso que Jó responde e diz assim: o que eu mais temia me sobreveio. O que? Ela saiu de casa para ouvir uma palavra que fosse boa aos seus ouvidos.
ela já começa conversando com o profeta e ele diz: tenho duras novas para você. Ou seja, ela de antemão já sentiu que o clima não lhe seria favorável. E aí, sobre ela, não houve nenhuma promessa de maldição, de castigo, mas houve sobre a descendência de Jeroboão, porque Deus vem e fala a respeito do problema que eles tinham, das dificuldades que eles procuraram. E aí então nós olhamos e vemos que ela vem e diz: olha, porque a pior parte ficou para ela. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa saber de uma coisa: não se junte com ninguém, não se apegue a ninguém para fazer nada errado. Por que eu disse que nós aprendemos com o erro dos outros? Porque nós agora vamos saber o quê? Que nós não temos que nos juntar a ninguém, que nós não temos que ficar com ninguém para nada. Você não pode de maneira alguma, quando alguém te chamar para alguma coisa, concordar. Por que a gente sempre fala, e todas as igrejas têm, acontece, e a gente ouve falar a respeito de fofoca? Por que tem fofoca? Porque tem sempre um ouvido pronto para ouvir. Tem sempre alguém pronto a dar uma opinião. Porque se chegasse logo no momento em que aparecesse o fofoqueiro, outro dissesse: para trás de mim, Satanás, ele ia parar: opa, não vou continuar. Mas não, às vezes nós caímos na esparrela, nós nos unimos, ainda que involuntariamente, ainda sem saber. Muitas vezes nós deixamos nos envolver pela circunstância. A mulher, ela estava num momento difícil, o filho doente, morrendo. O marido vem: ó, arrumei uma ideia aqui, faz assim. E ela vai e faz. Mas ela, tudo bem. Vamos perdoar a mulher de Jeroboão. E sabe por quê? Porque a época era do regime patriarcal. Era o homem que mandava e a mulher obedecia. Ainda que ela não quisesse, ela teria que ir, porque o governo era dele e ele, além de tudo, era rei. Mas hoje não, minha irmã e meu irmão. Hoje, para a glória de Deus, você é livre. E como livre, você tem o direito de escolher se vai fazer o certo ou se vai fazer o errado. Então opta sempre pelo certo. Não interessa quem seja. Não importa. Você viu as consequências daquela mãe que chegou para o filho e disse assim: vamos enganar seu pai? E o cara disse: mas como? Você vai se passar pelo teu irmão. Como é que eu vou passar pelo meu irmão? Meu irmão cheira cabrito. Meu irmão tem cheiro de cabrito, é peludo igual a ele. Meu pai, logo quando eu chegar, não vou ter o mesmo cheiro. Meu pai vai passar a mão em mim, não vai ver um cabelo. A mãe disse: não tem problema, deixa comigo. Eu resolvo a pendenga. E aí o que ela faz? Pega, bota um couro no cara, para ele ficar igual o irmão. O cheiro é a mesma coisa. Até a comida ela faz, porque talvez tenha sido ela quem ensinou o filho. Ela faz a comida do jeito que o filho fazia. Vai lá e leva para o teu pai. E o cara saiu com a tigela de comida. Aí, pai, a comida. E a voz não é de Esaú, não. O cheiro é. Chega aqui. A quantidade de pelo no corpo também é dele. O cara estava cego. Estava igual a esse aqui, só que com uma diferença. Aquele lá não era profeta, esse aqui é. Aquele lá não era profeta, esse aqui é. Aí ele chega lá, cheirou, passou a mão no corpo. Não é meu filho mesmo. E aí? Comeu? A comida é a mesma, o gosto é o mesmo. Ou seja, engendraram de tal forma que o homem não teve como se livrar daquilo. Aí ele: agora me abençoa aí. Pai, tá, meu filho, tá abençoado. Ele recebeu a bênção e fez o quê? Caiu fora. Foi embora. Daqui a pouquinho, vem o irmão. E aí, pai? Tudo bem aí? O pai: tá tudo bem. O que houve? Eu trouxe uma comida para o senhor. Aí o cara cai em si: peraí, quem foi que me preparou essa comida? A Bíblia diz que ele se estremeceu de um grande estremecimento. E ele fala: pai, me abençoa. Aí o pai disse: olha, rapaz, eu já abençoei, ou seja, abençoei teu irmão. Eu não posso revogar a bênção. Não posso. Aí sabe o que aconteceu? O que foi abençoado, o que enganou o pai, teve que ir embora. Teve que sumir, ir para outra cidade. Sabe o que aconteceu com a mãe? Nunca mais viu aquele filho. Nunca mais. As consequências do erro são grandes.
era o filho que ela era mais ligada. E normalmente vocês observam que acontece assim: aquele filho que pai e mãe mais cuida, mais se empenha, mais ajuda, mais isso, mais aquilo, é o que mais dor de cabeça dá e o que mais chora no enterro. Pode ver. Quando tu vê um cara chorando muito no enterro, uma mulher chorando muito no enterro, eu quero morrer junto. Ai meu Deus, me leva também. Você pode saber que foi o pior filho, porque o filho que faz o que pode pelo pai e pela mãe, no momento que o pai e mãe morrem, eles ficam tristes, lamentam a perda, mas ele no íntimo diz: fiz a minha obrigação de filho. O outro vem o remorso. Agora imagine aquela mãe sem ter notícia do seu filho. Quantos e quantos anos aquela mulher viveu? Quanto tempo ela não deve ter amargurado a saudade e saber que nunca mais veria aquele filho? Nós precisamos prestar atenção. A mulher de Jeroboão, coitada, não tinha como evitar. Vai lá, se disfarça e vai. Ela fez o que foi mandada. Ela é como empregado que o patrão manda. E ela foi. Mas observe bem, qual foi a pior notícia? A dela. Porque ele diz: quando tu colocar o pé na cidade, o menino morre. E ela deve ter chegado em casa e quando chegou já o encontrou morto. E o pai? O pai estava lá no palácio, morreu. Ah, meu Deus, morreu. É assim mesmo, né? Estava doente já. E ela? Imagine você retornar agora, amargurando, sabendo que você, quando colocar os pés na cidade, e não fale a palavra de Deus, meu irmão. Josué, ele manda destruir Jericó. Josué anda com o povo e a cidade vem abaixo, vem a ruína. Aí, passado tudo, Josué diz assim, ó: maldito, olhe bem, maldito será o homem que reedificar a cidade de Jericó. Olha a palavra, maldito, a Bíblia diz que ele esconjura a cidade. Maldito seja o homem que reedificar a cidade de Jericó. E ele diz assim, ó: com a morte do seu filho mais novo, ele vai lançar os alicerces da cidade. E com a morte do seu filho mais velho, ele vai pendurar as portas. Então logo ele disse isso, não demorou muito tempo, um certo rei foi lá e reedificou Jericó. Quando ele começou a fazer os alicerces da cidade, o filho caçula morreu, Abirão. Olha lá, ó. Aí morreu o filho mais novo, Abirão, depois no último. Certo? O que aconteceu quando ele pendura as portas e que Jericó virou cidade? Morre o filho mais velho, sabe por quê? As pessoas não entendem a palavra de Deus. Perdura, irmãos. Não tem essa. Ela já sabia, todos conheciam. Raabe, que era uma mulher estranha, ela falou: quando eu ouvi o que o vosso Deus fez e o nosso povo ouviu, acabou o ânimo de todo mundo, porque quem conhece a Deus sabe da capacidade de Deus. E aí o que ele faz? O que acontece? Ouve do profeta: olha, quando tu colocar os pés na cidade, o menino morrerá. Imagine, não sei quantos quilômetros ela andou, mas imagine, para uma mãe, vocês que são mães aqui, para os pais já é difícil, imagina para uma mãe sair: ah meu Deus, vou chegar lá, meu filho está morto, ah meu Deus, e agora? Já foi pelo caminho? Olha o sofrimento dessa criatura, foi muito maior. Olha o sofrimento que a mãe de Jacó teve. Preste atenção, o engano não leva ninguém a nada. Jacó se disfarçou de Esaú, olha no que deu. As pessoas precisam fazer assim. Saul se escondeu entre as bagagens. Preste atenção, ninguém fica escondido, ninguém se disfarça, e há sempre uma consequência. Nós temos que observar as consequências. Prego há anos e sempre digo isso. A mãe chega para um filho e diz: meu filho, não corra de moto. Meu filho, não corra de moto. Meu filho, não corra de moto. Até uma hora que ele bate num poste, se esborracha, perde uma perna. A mãe chega no hospital, vai lá ver o filho e: ai mamãe, me perdoa, a senhora me perdoa. A mãe diz: perdoa, meu filho, mas sua perninha não volta. Perdeu, a perninha não volta. Não adianta você, sabe por quê? As consequências vão nos acompanhar, quer sejam boas, quer sejam maus. A Bíblia diz: cada um de nós haverá de comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar conta dos seus atos, se são bons ou se são maus. Não tem como fugir, não adianta. Chamou você: tem uma situação, vamos? Não vamos não, não é boa, não vou não. Tem que ser sincero.
Você tem que chegar e ser bem franco, ser bem honesto. Olha, desculpe, mas não vou. Vem alguém para falar mal de um irmão? Diz, olha só, ele é meu irmão também. Tá? Ele é meu irmão. Vamos fazer o seguinte, você não está bem com ele? Não. Então tá bom, fica você com o seu problema para lá e me deixa bem com ele. Você tem que ficar, porque a Bíblia diz o quê? Se depender de vós, tenha paz uns com os outros. Se depender de você, por que você não vai viver uma vida equilibrada? Então vamos mudar. A palavra, talvez você diga, poxa, a palavra foi dura. Não, não tem dureza na palavra. A palavra é muito boa. Para isso João come e diz assim, olha, no início parecia, né, o rolinho parecia fel, mas depois que chegou no estômago virou mel. Que a palavra, e é por isso que o apóstolo Paulo escreve e diz assim, ó, a palavra a princípio, né, a correção, a palavra a princípio parece não ser boa, mas depois, o que você faz? Ninguém responde? A correção a princípio parece não ser boa, mas depois produz frutos pacíficos por aqueles que por esta palavra, são o quê? Corrigidos. A palavra é para corrigir, a palavra é para orientar você. Você não pode nunca ter mentalidade dessas pessoas que vão à igreja e dizem assim, o pastor hoje pregou Giló. Até porque o pastor, eu pelo menos não gosto de Giló. Se eu não gosto de Giló, não vou dar Giló para ninguém. Eu não gosto de Giló. Agora, gosto sim de uma boa comida, gosto de comer um bom mocotó, uma boa feijoada, uma dobradinha, são comidas fortes. Então, em vez de achar que o pastor está dando Giló, pense que o pastor está oferecendo para os irmãos dobradinha, mocotó, rabada, comidas fortes, exatamente para ajudar. Mas ao contrário, nós não podemos viver isso. Nós temos que tirar, irmãos, temos que banir. Isso é um mal muito grande. Nós muitas vezes nos deixamos envolver pela situação. Nós não olhamos, não pensamos nas consequências. Você não tem que pensar aqui agora, não. Você tem que pensar lá na frente. Eu às vezes converso com os obreiros aqui, e aí digo, vocês vão ver isso assim, assim. Aí, parece que o pastor profetizou. Não profetizei, não. Sabe o que acontece? De verdade, tem a ver com o meu nome. Né? O significado do nome Antônio significa o que vê à frente, o que anda na vanguarda. Eu estou sempre procurando ver à frente. Eu não me prendo ao momento, não. Eu fico sempre preocupado com a repercussão que vai ter, com as consequências que vão ter lá na frente. Às vezes nós achamos que agora não vai dar em nada, mas e daqui a pouco? Para isso Tiago diz, olha, a língua é como um palitinho de fósforo que incendeia uma cidade. Uma coisinha de nada, né? Um palitinho de fósforo, mas é capaz de incendiar uma floresta. Aliás, a cidade não é uma floresta. E aí? Então nós não podemos ficar. A palavra é para você virar esse ano de 2012, entrando em 2013, tirando da sua vida. Vamos ver se tem alguma coisa em nós. Vamos olhar. Eu falo todo o tempo, o crente precisa olhar a sua vida. Nós temos um mau costume na igreja, aprendemos assim, e é difícil de tirar. Nós só queremos consertar a vida dos outros. Tudo nós queremos consertar. Se um irmão ora, você está orando como? Eu estou orando sentado. Não. Você tem que orar de costas e cabeça para baixo. Que Deus vai te atender assim. Porque enquanto eu não aprendi a orar assim, Deus não me ajudou. Aí o cara começa a orar, não dá certo. Como é que você está orando? De costas e de cabeça para baixo. Não. De forma alguma. Você tem que orar agora com a cabeça dentro d'água. 40 minutos com a cabeça dentro d'água. Sem respirar. Para as coisas acontecer. Vai ver até Deus. Depois você... Para com isso, irmão. Para com isso. Chega alguém, teu filho, irmã tá... Não, se fosse a irmã, pegava o menino, a menina. Não tem. Cada um cuida de sua vida. Para isso, Ezequiel diz, o ofício do profeta é falar. O pregador prega. Quem quiser, pegue a sua porção. E para concluir, ele vem e diz assim, depois ele fala que o menino vai morrer, e ele diz assim, todo Israel pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto dos da casa de Jeroboão só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. O garotinho morreu, o menino morreu, não é porque Deus quisesse que ele morresse, não, e nem Deus matou ele, não, mas Deus permitiu para salvar a alma dele.
de todos da família de Jeroboão, era o único que prestava. Ele diz, só nele se achou alguma coisa boa. Deus muitas vezes age, atua para preservar a alma. E o problema é que nós queremos preservar sempre o físico. Às vezes, nós não compreendemos quando alguma coisa está acontecendo com um dos nossos, nós vamos para o joelho, Senhor, abençoa. Eu conheço uma história, não sei se é verdade, mas pelo menos quando eu andava nas orações por aí, eu ouvi de uma mãe que o menino estava doente. Pelo menos se é verdade ou mentira, eu não sei. O menino estava doente. E aí, ela começou a andar em oração, para que Deus o abençoasse, porque o médico havia dito que ele morreria. E depois de muito custo, ela foi num local, e alguém usado por Deus, se é verdade, eu não sei, disse para ela assim, ó, você, tem pedido a Deus por essa criança, e Deus manda dizer que vai conservar ele em vida, mas te avisa que você vai chorar amargamente. Quando a criança cresceu, chegou a uma determinada idade, a criança se meteu na vida do tráfico, na vida do crime, e transformou a vida dela no inferno até o dia em que mataram ele. Ele viveu por um período, Deus permitiu, mas a Bíblia diz que o homem ímpio tem a sua vida tirada antes do tempo. Então, ainda que Deus preservasse ele por um tempo, não demorou muito e ele morreu. E aí às vezes nós fazemos assim, a nossa preocupação é ter a pessoa fisicamente, é o contato, e nós nunca deixamos Deus agir para salvar a alma, porque nós queremos que nossos filhos sejam salvos, mas se Deus disser assim, ó, ele vai morrer para se salvar, não, Jesus, prefiro que ele vá para o inferno, mas fique vivo enquanto não for. É assim. Então nós temos que observar detalhes. Para concluir, por favor, chegue 2013 diferente, vai entrar 2013, faça o que você puder para melhorar a sua vida, faça o que você puder para melhorar a vida do próximo, faça o que você puder para estar bem, acima de tudo com Deus, mas faça de tudo para estar bem com o seu próximo. Tenha paz contigo mesmo, tenha paz, pare, reflita, tenha paz. Quando orar, ore para Jesus abençoar você, abençoar a sua vida. Quando você tiver que fazer alguma coisa, procure sempre fazer primeiramente visando o seu bem-estar, porque se você estiver bem, você vai querer que todos ao seu redor estejam bem. A Cléia, eu converso às vezes com a Cléia acerca de uma pessoa, ela procura sempre prejudicar o ambiente onde ela está. Sempre. A pessoa está aqui, ela quer prejudicar o ambiente. Mas por quê? Porque a pessoa não está bem consigo mesmo. Quando você está bem, você quer que todos estejam bem. Quando você está bem, o ambiente fica bem. Tem pessoas que parecem aquele negócio do desenho que tinha dos Flintstones, o Uruca, aonde o cara chega vai causando transtorno. Tem gente que é assim, parece aqueles galos que estraga terreiro, aonde chega a bagunça com tudo. 2013 está chegando, meu irmão. Você é um privilegiado. Você tem que levantar as suas mãos para o céu e agradecer muito a Deus, porque Deus preservou você, a sua casa, preservou os seus, preservou seu patrimônio, e você vai entrar agora 2013 com saúde, com tudo acontecendo favoravelmente, tudo caminhando a seu favor. Não deixe que essas coisas retornem, não entre na contramão da bênção, não. Permaneça nesse propósito, porque eu tenho certeza que Deus haverá de te abençoar abundantemente, em nome de Jesus.